Começar a parar de funcionar. O motor vai começar, como o pessoal normalmente diz no popular, negar fogo, né? Então, quando ele começa a parar o funcionamento, dá um indicador de que o combustível está acabando, é exatamente o momento que vocês precisarão fazer a substituição do cilindro. E aí, falando de substituição do cilindro, existem alguns macetes para vocês descobrirem quando é que esse momento está chegando. Normalmente, na conexão, podem chegar aqui, por favor, pode se aproximar. Normalmente, é até melhor ilustrar isso, demonstrando, nessa conexão aqui de acesso ao cilindro, quando vocês perceberem que essa região está ficando congelada, extremamente fria, congelada, uma crosta de gelo começa a se formar, isso é um indicador de que o gás está acabando, certo? Vocês começaram a perceber isso aqui congelando, isso é um indicador que o gás está acabando, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou aguardar ele terminar, para assim, quando for fazer a sua substituição, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é desligar a chave do contato. Não posso manter a chave ligada nem o motor ligado. Então desligo o motor, desligo a chave da ignição, e aí aqui eu vou na sequência e fecho o registro, ó. Eu fecho totalmente. Pronto, fechar. Ao fechar o registro, com a máquina desligada, vocês vão desconectar. Não vou fazer isso porque tem uma borrachinha chata aqui para colocar de volta. Mas enfim, vocês vão de rosca, tá? Vocês vão enroscando ele. Retira. Depois pega o outro cilindro, coloca assim no lugar, conecta novamente. E depois vocês vão abrir o registro para poder rodar com a máquina sem dificuldade. Observação. Esse sistema aqui é o chamado substituição de P20, ou substituição de cilindro. Existe outra forma de abastecer máquinas a gás? Existe. Qual o nome do outro sistema? Sistema pit stop. Como funciona? Vocês não vão precisar retirar o cilindro da máquina. Quando como temos uma estrutura de sistema pit stop, exemplo, a Ambev possui essa estrutura. A Expresso Nepomuceno, que é uma empresa que está lá sediada na Ambev, eles trabalham com sistema pit stop. Então, como é que vai funcionar? Vai ter um indicador marcando a quantidade de gás. Temos lá no cilindro um marcador. E aí vocês vão estar monitorando, né, se está com quantidade suficiente ou não. Quando ele estiver próximo da reserva, aí vocês irão num local específico da empresa, tem um grande reservatório de GLP, onde lá será feito o abastecimento diretamente no cilindro. Então ele vai ter uma estrutura para que você conecte esse cilindro à bomba e faça assim um abastecimento. Normalmente existirá ou um operador qualificado para isso, ou um funcionário responsável somente pelos abastecimentos da máquina. Se vocês forem abastecer essa máquina nesse sistema, vão receber um treinamento à parte. Aí vão precisar fazer NR20 e também mais cursos específicos que a empresa vai instruir vocês para abastecer a máquina. É como se fosse abastecer um carro? Semelhante, bem semelhante. Mais ou menos naquela mesma formatação, né, do GNV. Então você conecta no cilindro e inicia o abastecimento dele sem nenhuma dificuldade, tá? Aí normalmente, como eu disse, possa ser que exista uma pessoa só para isso. Aí vocês vão chegar lá, só se aproximar do local onde vai ser feita essa função, e aí a pessoa lá responsável vai fazer esse abastecimento do cilindro. Então basicamente só temos dois tipos de abastecimentos para esse formato de empilhadeira, chamado de P20, para esse sistema de combustíveis. Fora dessa realidade, aí vocês vão ter máquinas a diesel, mesmo com essa configuração de 2,5 toneladas. Terão máquinas a diesel e também terão mecânica fracionada, vai chegar daqui uns 20 a 30 minutos. E aí temos também máquinas a diesel. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui em relação a essa daqui. Essa aqui é totalmente a gás. Nós temos máquinas que também são para poder acionar o local de amarração, tipo reboque. Então temos máquinas também a diesel que são necessárias, que existe um tanque de abastecimento, e aí é semelhante a um veículo qualquer, né? Em relação ao abastecimento a diesel, não temos dificuldade. Vai ter a tampa do tanque e aí vai ter uma pessoa também responsável pelo abastecimento da máquina. Já as máquinas elétricas, aí normalmente vamos ter uma estação de recarga de bateria, onde você, operador, sempre no início de cada turno, vai verificar se a carga está 100% e se ela é suficiente para vocês cumprirem a jornada de vocês. Hoje, as máquinas elétricas mais modernas, em média, a durabilidade e a autonomia dessas máquinas
são de 12 a 36 horas. Então, normalmente você não abastece todos os dias. Claro que se o uso for intenso, sempre no final da jornada vocês vão ter que colocar para fazer uma recarga e assim ela vai estar apta para no dia seguinte circular. Tendo em vista que esses carregamentos da máquina elétrica, dependendo do modelo, da marca, variam de 4 a 8 horas em média, para dar 100%. Então, por isso que eu preciso de um tempo. É tanto que as empresas que têm máquinas elétricas de usos intensos, eles normalmente aproveitam os intervalos do operador para colocar ela na bateria. E aí vocês vão fazer isso, né? Na hora do seu intervalo, 1 hora, 1 hora e meia, 2, para deixar a máquina na estação carregando, ou trabalha-se com baterias reservas. Normalmente também é o que mais acontece. E aí, porque a máquina não pode ser parada, isso quando trata-se de empresas que têm essa operação de forma intensa, né? 3 turnos por dia, 24 horas, e aí automaticamente precisa-se que seja feito esse tipo de procedimento. Orley, então não tem um banco de bateria, né? Tem uma bateria só é uma? Uma bateria, Milton, ou às vezes temos mais de uma, né? Tem a reserva. Agora são baterias que têm potência suficiente para dar conta da jornada tranquila. Então, são aquelas baterias das convencionais elétricas que tinham durabilidade menor, que tinham principalmente uma capacidade de autonomia que limitava muito a quantidade de horas de trabalho. Essa máquina não, essa máquina já é uma máquina, essas mais modernas, ela tem mais eficiência, digamos assim, né, com relação à sua capacidade de autonomia, porque as baterias são baterias mais modernas, onde é possível cumprir jornada de 12 horas, de 16 horas com a única carga. Então são baterias muito mais... É que eu vi inclusive o carro teste, o carro elétrico, e que havia em média umas 3, 4 baterias naquele local. Na medida que abriu o capô, levantou o capô, né? Sim. A gente observou embaixo que tem um banco, tipo a energia solar, não é a off-grid, é aquela que você tem o banco de bateria. Exatamente. Então, nossa máquinazinha a gás aqui, nossa máquina GLP, deixa eu colocar a informação aqui. Pronto. Turma, essa posição que a máquina se encontra nesse momento, observe, é a posição correta de estacionar, ó. É chamada de posição de segurança ou posição chanfrada. Posição de segurança ou chanfrada. O que é isso? Toda vez que vocês estacionarem a máquina, possa ser, independente do tempo que vocês vão se afastar dela, seja alguns minutos, algumas horas, enfim, necessitou estacionar a máquina, obrigatoriamente eu devo mantê-la nessa posição aí, chamada de posição de segurança. E por que eu tenho que estar dessa forma que está aqui? Observe que as pontas dos garfos estão rente ao solo. Isso evita que uma pessoa dentro do armazém, de forma distraída, pode acontecer isso, venha lá no seu celular, mandando uma mensagem, né, distraidamente, ó. Se esse garfo não estiver assim, estiver erguido do solo, né, distante do solo aí 5 centímetros que seja, as pontas servirão de quê? Ó, navalha, né? Então a pessoa pode vir distraída aqui e bater com a canela na ponta desse garfo e aí provocar um acidente. Perde a canela. Exatamente. Então essa é a posição correta. Fora que, nessa posição, vocês têm mais estabilidade com o equipamento estacionado, principalmente com um declive, por exemplo. Então, aqui dá uma maior condição de segurança. A depender da condição do piso, aí há necessidade de vocês colocarem aí um calço nos pneus, principalmente se for declive. Se for local plano, não. Mas com algum declive ou aclive, calça seus pneus quando for estacionar o veículo, justamente para evitar que ela venha a descer ou coisas assim. Perceba. Do de estacionamento. Vai segurar, mas aí você vai reforçar, né? A gente nunca pode confiar 100% no hidráulico, né? Então, é melhor você pecar por excesso do que por falta. Isso apenas em caso de declive e aclive, que inclusive, diga-se de passagem, não é indicado estacionar máquinas nesse local, né? Que tenha essas irregularidades. Mas caso só tenha essa opção, aí você já consciente que seria interessante ter esse calço nos pneus, além de colocar ela nessa posição. Toda vez que estacionarem a máquina, deverão deixar uma fila nessa posição, porque é a posição mais segura para esse tipo de procedimento. Aí nós temos aqui também os ajustes dos garfos, uma máquina. Aqui eu tenho esse pino aqui, que vocês vão fazer esse exercício mais tarde, assim que o mecânico chegar. Que aí vocês retiram o garfo da posição de segurança, ele tem que ficar, né, livre do solo. E aí vocês vão ajustar o garfo se necessário for. Normalmente, observe que as configurações dos pallets é padrão, né? Vai ocorrer um caso ou outro de chegar um pallet muito largo ou muito estreito.
E aí vocês vão chegar lá, vão perceber que essa abertura não vai dar certo para poder inserir o garfo nos palets. Isso acontecendo, aí vocês vão precisar fazer esse ajuste do garfo de forma manual. Basta retirá-lo do solo, 5 centímetros no máximo. Aí vocês vêm, levantam esse pino e aí manualmente esses dentezinhos aqui fazem com que trave, né, a largura que vocês desejam. Normalmente é uma coisa que eu praticamente não mexo, mas é bom que vocês saibam, né, que tem essa função. Eu tenho um ajuste manual em que algumas máquinas, as mais modernas, que saíram mais recentemente de alguns fabricantes, é possível que essa regulagem seja lá na própria alavanca de comando. Se isso existir, melhor ainda, vocês não vão ter esse trabalho. Para saber se tem ou não, basta na hora que você chegar na empilhadeira você perceber se tem esse tiro de segurança, né? E aí, se estiver, é porque é feito manualmente. Caso contrário, vai ter um sistema hidráulico, né, que vai ser responsável por fazer a abertura e fechamento dos garfos. E aí, lá no comando, nas alavancas, eu vou ter uma função específica para isso: a abertura e fechamento de garfos. Né? São máquinas mais modernas que possuem esse recurso, principalmente máquinas elétricas. Algumas elétricas já vêm de série com esse tipo de dispositivo. Aqui eu tenho a chamada grade de proteção. Olha aqui. Lembra que eu cheguei a comentar sobre ela lá na sala de aula? Qual é a sua importância? Toda vez que vocês estiverem transportando uma carga, esta carga tem que estar encostado nela.